Tá, né? Gravando, vamos lá, o catedrático tem uma cadeira aqui, um completo delírio, como sempre, porque está escurecendo, quase não tem mais luz aqui. Aí eu fiz um arranjo maluco, coloquei um tripé, coloquei a câmera aí, porque de novo, uma ideia que eu não queria que se perdesse, e não sei exatamente para quem que pode interessar, mas que envolve uma noção que é bastante atual, que é uma noção de progresso, que é uma noção de evolução contínua, de esperança no futuro, ou na promessa da tecnologia e tal. Vamos ver se eu consigo articular. Né? Falando em progresso, deve ter algum helicóptero pousando aqui na cabeça da gente, mas espero que vocês não consigam ouvir daí. A questão é a seguinte, vamos tentando começar isso um pouco do começo. A noção de progresso é relativamente recente. Né? Grande parte das religiões, das mentalidades lá atrás, o mundo ou era estacionário, né? Ia ser sempre daquela maneira, ou era cíclico, né? Começava, acabava, mas com a questão, acho que sobretudo do judaico-cristão, você passa a ter, sobretudo com a questão cristã, da história do paraíso, não só do paraíso, mas de você ter o juízo final, e depois você passa a ter uma flecha na história em que a humanidade estaria caminhando numa certa direção, né? Vindo de um lugar, indo para outro lugar irremediavelmente. Né? Essa noção de progresso, portanto, é recente, e eu acho que ela ganhou, é lógico, inúmeras outras conotações e esperanças a hora que você tem iluminismo, né? A hora que você tem essa fé no pensamento, na razão, né? Na própria ciência. Né? Ok, mas eu estava faz 5 minutos, é por isso que eu estou com a cabeça que nem esse helicóptero aqui atrás, conversando com um rapaz, e ele estava com um jornalista, estava me perguntando algumas coisas sobre uma época que me é muito cara, que me é muito saudosa, que foi o tempo que eu trabalhei no Yahoo. E aí eu me peguei com um super entusiasmo, falando, tinha o Flickr, a Web 2.0, o Delicious e tal. Aí uma hora eu falei, putz, que engraçado, eu não consigo mais falar com tanto entusiasmo, com tanta fé, mas de qualquer maneira, com tanto entusiasmo com relação a algumas coisas de hoje, né? Embora notoriamente muitas coisas avançaram, tipo quantas pessoas estão conectadas, que pessoas estão conectadas, como elas estão conectadas, o tipo de aparelho que a gente tem, então é lógico que isso evoluiu, mas fica aquela sensação de que, puxa, será que alguma coisa se perdeu? Será que antes talvez tenha sido mais legal? Será que antes era mais fácil colaborar? Será que antes o ambiente era melhor? E eu fiquei com essa ideia de, puxa, será que a gente realmente progrediu? E inclusive porque, fazendo um parêntese, eu estava lembrando de uma época que estava tudo funcionando de uma certa maneira. Né? Você tinha anunciantes apostando na internet, a internet passou a ser uma mídia, o Yahoo chegou a se chamar como Media Company há algum tempo. Então as coisas estavam de alguma maneira funcionando, elas aparentemente só tinham que se expandir, crescer e tal. Mas surge um outro mundo, que é um mundo que eu acho que o Google representou bastante bem, que é um mundo em que de repente a questão da publicidade deixa de ser um privilégio de empresas grandes, né? Qualquer um pode fazer link patrocinado a partir de agora, e isso abre uma fonte de receita absolutamente fabulosa, né? E essa fonte de receita permite que eles comecem a oferecer de graça o que antes ninguém conseguia oferecer de graça, por exemplo, vídeo, espaço pra caramba no e-mail. Então, puxa, eu lembro, eu pagava para ter e-mail, eu arrumei o Plus, eu pagava, acho que eu pago até hoje. Eu devo estar pagando lá. E aí os caras começam a oferecer de graça e tal. E eu estou colocando essa inovação em particular, porque embora seja, claro, uma inovação, ela entra na lista daquelas inovações cujas consequências a gente ainda está, de alguma maneira, tendo que lidar. E acho que uma consequência que complica um pouco a vida de todo mundo, e é nesse ponto que eu quero chegar aqui, é como ter um modelo de receita, como pagar as contas. Se de repente, os portais não podem mais contar, portal antes vivia muito de mídia gráfica, banner, tá? Se de repente os anunciantes não querem mais mídia gráfica, você faz o quê? Né? O que você faz? Você pode ter o melhor conteúdo do mundo, tá? Ok, então tá bom, se o dinheiro não vem assim, vem como?
né? Se de repente você tinha um serviço de conteúdo X, de repente isso começa a ser de graça, ou se você tinha um jornal e o cara consegue esse acesso de graça, se você tinha um serviço de fotos, eu pagava pelo Flickr, pagava com muito gosto, True, Flickr Pro, de repente isso passa a ser relevante porque está todo mundo oferecendo de graça, e aí? Hoje no próprio Facebook, acho que eu acabei brincando, que quando eu estava na faculdade o professor dizia, olha, daqui a 20 anos vocês vão estar trabalhando, Gerúndio, vocês vão estar trabalhando numa nova mídia digital global. Ele acertou por um lado, que era a nova mídia digital global, ele só errou no vamos estar trabalhando, porque a impressão que eu tenho é que quanto mais algumas coisas avançam, menos trabalho tem. Por exemplo, muito recentemente um jornal, Chicago, blá blá blá, nos Estados Unidos, demitiu os fotógrafos. Eu conheço fotógrafos jornalísticos, assim, cara, tem uma história gigante, desde a revista Life, desde os caras que cobriram a Segunda Guerra, o Dia D, o fotojornalismo tem uma história maravilhosa. Aí de repente isso acaba e o cara dá um iPhone para cada um. Aí você fala, ok. Né? Assim como tem outras categorias, fotógrafo profissional, para que se tem Instagram, se tem Flickr? Sei lá, designer de identidade corporativa, para que se tem o Ido Logos? Né? Você joga lá R$100 e sai com um logo pronto, você sai com 25 mil logos, você escolhe o mais bonitinho e está valendo. Esse, entre aspas, progresso, que muitas vezes a gente acaba celebrando, sobretudo porque, aí é outro ponto desse vídeo aqui, a gente, de uma certa maneira, ficou viciado em celebrar progresso, a gente celebra sempre, como se toda e qualquer inovação, todo e qualquer modelo novo, toda e qualquer tecnologia nova, fosse absolutamente louvável pelo fato de ser nova, né? Sem a gente pensar nas consequências numa Europa em que você tem, sei lá, 1 em cada 4, 1 em cada 3 jovens está desempregado e não tem o que fazer, né? Mas ao mesmo tempo ele vai ter que pagar a conta da TIM, sei lá de quem, da Telefônica, vai ter que comprar um celular, vai ter que comprar um iPad, porque isso não é grátis, né? Então a gente tem esse que legal, vamos celebrar tal, qualquer inovação que aparece, né? E aí surge né? Só abre jornal, só abre revista, só ir em palestra, né? São os evangelistas desse avanço inexorável. Aí você tem a singularidade, os caras achando que o futuro é de abundância, que a gente não vai morrer, e blá, blá, mas será que é bem assim? Quem é que está olhando para o lado B? Né? Talvez, eu sempre falo, gravo esses vídeos aqui, sem ter a menor noção de quem vai estar assistindo, em que contexto que vai estar assistindo, se é alguém mais novo, se é alguém mais velho. Se for alguém mais velho, acima dos 40, já deve estar começando a perceber que o mundo não está fácil. O digital está bombando, o mercado está bombando, se você tiver 20 anos e quiser ganhar peanuts. Ou se você for um blogueirinho que vai estar fazendo sucesso e vai fazer post pago. Talvez, né, se você for, sei lá, alguém que está bombando no YouTube e caiu nas graças dos anunciantes. Talvez, mas emprego, trabalho, carreira, não adianta falar que isso é velho, isso é coisa do passado. Não sei, as coisas não estão tão simples assim. Assim como aquele professor falou para a gente, ou falou para mim, para minha turma lá, há 20 anos atrás, que depois de 20 anos, eu falo agora para uma geração mais nova, se daqui a 20 anos vocês vão estar trabalhando com o quê, cara pálida? Né? Se provavelmente, de repente vai ter robô fazendo tradução, robô escrevendo texto, robô gerando imagens, robô gerando música, robô software para isso, software para aquilo. Se de repente toda a parte de BI, que hoje está super em voga, né, se não tem gente de BI, se de repente o software começar a entregar os relatórios de BI, se tudo automatizar, se de repente... isso é um pouco angustiante, no meu caso de uma maneira bastante concreta, porque estou justamente tentando achar um caminho viável, né, de trabalho, mas acho que um pouco para todo mundo. Né? A gente fica o tempo todo com o nariz nas nuvens, embevecido, né? Mas sem parar para pensar. Eu me lembro de inúmeras anedotas. Eu me lembro de um senhor muito querido, que já faleceu inclusive, se perguntava para ele, mas Limeira fica onde? Não, Limeira fica a X quilômetros, Y quilômetros, se você vier para o Rio Preto, se você vier para outra estrada, são 6,5 quilômetros.
Aí você fala, como é que o cara sabia tudo isso? Ele trabalhava numa empresa de gás de botijão, e era ele que calculava as rotas. Então ele tinha todas as rotas no estado de São Paulo, é ele que calculava. Então calculava de cabeça, calculava com, né, na mão. Então ele sabia as informações todas. Não precisa dizer que um belo dia alguém trouxe um PCzinho e falou, velhinho, aposentadoria. Né? Lá se foi o romantismo, né? Porque que bacana o cara ter esse mapa na cabeça e de repente desencana, isso não serve mais para nada. Né? Eu tenho uma ligação afetiva bastante interessante com a história de táxis. Eu adoro táxi porque taxista tem as histórias mais loucas de vida. Né? Eu se pudesse não andava de carro, só andava de táxi. E eu adoro conversar e tal. Imagina se daqui a pouco os caras começam a sair de fábrica, o carro que anda sozinho. Acabou o taxista, que até que era uma profissão bastante digna, né? Tem cara colocando filho na faculdade sendo taxista. Então você começa a pensar, bom, carro autômato, não sei o que, autônomo. E aí? É lógico que como grande parte das coisas econômicas e materiais e sociais, isso são muitas vezes que é que nem tsunami, você não consegue parar, a coisa vai, que nem gás carbônico, que nem efeito estufa, que nem uma pancada de coisas, a gente não vai conseguir parar, né? Isso vai atropelar a gente. Mas a questão fica aqui para pelo menos a gente começar a ser um pouquinho menos mané, um pouquinho menos ingênuo e parar de ficar celebrando essas coisas todas como se fossem as maiores salvadoras da humanidade do mundo. Puxa vida, eu fiz comunicações e esse mercado está complicadíssimo, jornalistas estão sendo demitidos em massa, jornais estão fechando, e o que vai ficar no lugar? O que esses caras vão fazer? Vão ser freelas? Vão trabalhar na base da brodagem? Vão ser empreendedores? Cara, eu não sei. Então, eu só estou fazendo esse desabafo aqui, talvez nessas condições bizarras. Parece que eu estou fazendo um depoimento, vai aparecer um cara da Al-Qaeda aqui com uma cimitarra. Não, mas talvez para a gente perder um pouco essa coisa messiânica, essa coisa gloriosa que a gente tem com o mundo, como se o paraíso estivesse logo ali, né? Como se o paraíso estivesse diante da gente, quem estivesse trazendo isso fosse simplesmente o digital, a tecnologia, os computadores. Eu não sei fazer outra coisa hoje, é com isso que eu trabalho, o telefone está tocando, mas eu estou de uma certa maneira dando um tiro no pé. Mas a questão é essa, será que não vale a pena a gente começar a repensar se a gente vai ser tão bobo alegre, tão entusiasta assim? Bom, grande abraço, Luiz Paulo Júnior, vou atender o telefone. Pode avisar.